Olá pessoal, eu sou a Kathleen, acadêmica de História, e hoje eu vou dar uma aula sobre o feudalismo, um momento muito importante na Europa e que traz uma série de consequências para nós até os nossos dias, né? Esse feudalismo, essa forma de organizar a produção, a política e a vida, ela vai ser central na Europa do século IX até o século XI. Vamos lembrar algo muito importante. Desde aquela crise do Império Romano, a Europa Ocidental está passando por um processo de ruralização. O que quer dizer isso, né? As pessoas estão saindo da cidade e indo em direção ao mundo rural. E lá essas pessoas, esses camponeses estão se fixando neste mundo, estão trabalhando nestas terras. As cidades estão perdendo um pouco da sua importância, enquanto o mundo rural está crescendo. O cristianismo, né? Ele vai ser o grande elemento de articulação, de unidade dos diferentes povos que chegaram nessa Europa Ocidental. O cristianismo, então, ele é um eixo, um elemento de unidade, mas os cristãos são ameaçados. Uma onda de invasões por volta do século VIII ao século IX ameaça a cristandade, né? Eu tô falando de quem? Eu tô falando dos vikings, dos árabes e também dos húngaros. Imagina só, você está na sua casa e uma série de povos estranhos que não partilham da sua religião adentrando no seu território. A cristandade, né, ela está sendo atacada e então ela vai se isolar. Os cristãos vão ficar cada vez mais isolados, amedrontados e fragmentados. É neste mundo de medo, medo do fim do mundo, medo do apocalipse, medo do final da vida, que nós vamos ter o desenvolvimento do feudalismo. O feudalismo, ele é uma forma de se organizar a produção, né, e a vida. E quais são essas características do feudalismo? O feudalismo tem tudo a ver com o feudo. O feudo é uma unidade de produção. Ele é uma enorme fazenda. E qual é a maior característica econômica desse mundo feudal, né? O feudalismo, ele é fundamentalmente uma economia agrícola. Ou seja, uma grande atividade econômica é plantar e colher comida, né? Criar gado e, fundamentalmente, uma atividade de subsistência. Elas estão plantando alimentos para elas, não para vender. Não existe um mercado, não existe um comércio. Ele fica muito reduzido a uma atividade de subsistência mesmo. Elas plantam para se alimentar. Outra característica muito importante nós temos uma grande fragmentação política. Neste mundo medieval, feudal, não existe o rei que manda em todo o território. Na verdade, o rei nada mais é que só mais um feudal, né? E a política, ela se fragmenta e é a religião o grande elemento de unidade neste mundo. É a religião que dá o sentido à vida. E neste mundo, né, teocêntrico, né, que Deus é o centro de tudo, ou seja, Deus é a centralidade, então é a religião que ocupa a centralidade da vida. E é a religião que explica todos os fenômenos, seja o nascimento, seja a vida, seja a morte. O mundo medieval, ele é um mundo feudal, ele é um mundo fortemente religioso, ele é um mundo mágico, né? É um mundo que os fenômenos da natureza são explicados de modo mágico, né? Se chove, a colheita dá certo ou dá errado, o sol nasce, o sol desaparece, como um fenômeno religioso. As pessoas se associam esses fenômenos naturais a um fenômeno religioso, né? É nesse mundo que as pessoas vão ver que diversos eventos, que manifestações mágicas, sejam anjos, sejam demônios, existe uma forma que, como se fosse uma forma mágica, porque há uma grande carga da imaginação neste mundo, né? Que a racionalidade e a ciência não tem um lugar muito forte, mas é fundamental mesmo uma expressão do sentimento, da imaginação desse período, né?
e, além de tudo, uma expressão do medo. É uma sociedade marcada pelo medo constante das invasões. E são essas características que vão estruturar essa sociedade, né? Nós temos, nessa sociedade feudal, um mundo profundamente hierarquizado. Nós temos três ordens, três tipos de pessoas, no caso. Pelo menos é assim que o mundo é explicado naqueles dias, né? Que ordens são essas? Segundo a igreja, que a grande autoridade, que a grande instituição, aquela que diz que é certo e que é errado, Deus havia criado três ordens. A primeira dessas ordens, vamos ver, é o clero. Isso mesmo, o clero, os religiosos, aqueles que intercedem perante Deus para proteger os cristãos. O clero ocuparia o topo. O clero, ele tem um monopólio da verdade. O clero, ele tem um monopólio da leitura e da escrita. São praticamente os únicos que sabem ler e escrever, né? E abaixo do clero, quem nós temos? Os nobres guerreiros. E o que o clero e a nobreza têm a ver, o que eles têm em comum, né? Ambos são proprietários, ambos são donos de terra. E esses nobres guerreiros teriam uma nobre função dada por Deus, né? E qual seria? Proteger os cristãos, proteger o povo de Deus. E então, vamos ver só, está havendo uma grande desigualdade social, né? Mas que é apresentada como uma vontade de Deus, uma vontade divina. E além do clero e além da nobreza, quem nós teríamos, né? Nós teríamos os restantes da população, né? Os camponeses, cujo a função deles nesse mundo seria trabalhar, servir. E perceba então, se Deus criou três ordens, os que oram, os que lutam e os que trabalham, essa desigualdade seria natural. Então é como se houvesse uma hierarquia natural de quem manda e quem obedece. É como se houvesse o próprio Deus, né, criasse no início dos tempos uma desigualdade natural. Mas olha só, o que interessante, né? Aqueles que explicam o mundo dessa forma são os que estão no topo. São aqueles que não trabalham na terra, que não pegam uma enxada, que não plantam e nem colhem. São aqueles que estão realmente nos seus castelos, né? E deixa eu contar algo para vocês. O castelo no mundo feudal, ele não é este mundo belo castelo dos contos de fada, né? A função do castelo é ser uma fortificação militar, né? Porque este é um mundo de constantes ameaças. Então o castelo ele serve para proteger a cristiandade, né? Cristianidade. Existe uma grande diferença aí, né? E quem justifica essa cristiandade é quem está no topo dessa sociedade, né? Então a relação fundamental neste mundo medieval é a relação de servidão. Servos são os camponeses que trabalham na terra dos senhores, né? E devem entregar parte de sua produção aos senhores. Essas relações fundamentais deste mundo feudal é um mundo marcado pela religiosidade, um mundo marcado também pela desigualdade natural e um mundo também marcado fundamentalmente pela religiosidade, né? A igreja, ela tem uma grande força intelectual, ela tenta controlar e tentando justificar esse mundo medieval, né? Então, só pra gente recapitular, o feudalismo é uma forma de se produzir e de organizar essa sociedade. E esta forma de produção vai articular tanto a economia de subsistência, quanto uma política fragmentada, quanto uma sociedade hierarquizada, e também o grande eixo de articulação e unidade é fundamentalmente a religião. A religião é o grande sentido da vida e da existência neste mundo feudal. Beleza? Então é isso a aula de hoje e muito obrigada, queridos.